Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, hoje nós vamos concluir a nossa série Humanos como Cristo. E o tema de nossa mensagem dessa noite é Conhecidos por Deus. Antes de entrar na mensagem, eu quero fazer mais uma oração. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai amado e eterno, nós queremos te agradecer por podermos nos encontrar na sua casa e podermos ouvir a tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale conosco neste momento. Deus, eu me entrego inteiramente a ti. Diminua o homem, o Cornélio, diminua a minha pessoa, para que teu Espírito possa falar. Porque cada um que veio aqui veio para te ouvir, Senhor. E eu me entrego ao Senhor, para que a palavra do Senhor seja anunciada e proclamada, segundo o teu coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós concluímos durante este mês, estudando e refletindo sobre a humanidade de Cristo, que o que nos torna humanos não é simplesmente possuir um cérebro e ter um coração, mas vivermos totalmente rendidos ao Espírito Santo de Deus, como Cristo viveu. Aprendemos também, durante este mês, que se desejamos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos reconhecer nossa humanidade, nossos limites. E aprendemos que cada cristão deve ter um barquinho, um lugar onde possa se retirar para ficar a sós com Deus. Mas eu quero dizer hoje que, embora somos humanos e necessitamos de um barquinho para nos retirarmos a sós com Deus, nós vamos ver nesta noite que também temos um Pai poderoso, que às vezes nos surpreende com o extraordinário. E eu quero então convidar você a ler comigo o texto de Mateus capítulo 17, verso 24 até o verso 27. Acho esse texto interessante pelo seu enredo, a sua história. Mateus 17, do verso 24 ao 27. Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar na tela. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Este texto bíblico, ele é extraordinário, né? A história dele, por si, eu já acho extraordinária. E ele nos ensina a respeito da humanidade de Jesus, de como Jesus vivia a sua humanidade. Então eu quero dizer primeiramente que ser humano como Cristo é sujeitar-se às autoridades humanas. Embora Jesus
estivesse sobremodo ocupado em preparar os seus discípulos para a sua morte, ciente de que ele vivia já os seus últimos dias entre os homens, Jesus ainda estava lidando também com a realidade do seu sofrimento. Ele sabia o que teria que passar até chegar à cruz, como o Messias, o Cordeiro de Deus. E, entretanto, em meio a tudo isso, o texto nos ensina que Jesus não deixou de cumprir suas obrigações, que pesavam sobre ele como ser humano e descendente de Israel, um judeu. Conquanto fosse Jesus filho de Deus, ele era também filho do homem, nascido sob a lei judaica, e a ela então ele tinha que se sujeitar. Apenas para informação, nós sabemos que o templo era o centro do culto judeu. E desde criança, Jesus sempre visitava este local com seus pais. Esse era o costume de todo judeu. A manutenção do templo era alta, muito alta, custosa. E por isso se exigia um imposto sobre todo judeu do sexo masculino, acima dos 19 anos, conforme a instrução dada por Deus a Moisés, em Êxodo, capítulo 30, no verso 11 e 14, nós vamos ler esta instrução. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles, quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. As 6 gramas são uma oferta ao Senhor. E todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Então, este era o imposto que foi ordenado por Deus a Moisés, a todo homem judeu que tinha já completado os seus 19 anos, de 20 anos para cima. É interessante isso. Este imposto consistia de meio ciclo, que representa, então, chamado aí dupla dracma, né? As 2 dracmas. Agora veja só, Jesus diz a Pedro para ir pescar o valor referente ao imposto. Pedro, ao ser indagado pelos coletores de impostos, e neste caso, pelo coletor de imposto do templo, se seu mestre pagaria o imposto rapidamente, sem titubear, né, como nós falamos, ele afirma que Jesus pagaria o imposto. Pedro tinha, como judeu, consciência que esse era um dever de todo homem judeu acima dos seus 20 anos. Então ele vai até a casa onde Jesus se encontrava, e antes, preste atenção, antes que Pedro dissesse qualquer palavra, Jesus lhe pergunta: Pedro, de quem os reis da terra cobram impostos? De seus filhos ou dos outros? E Pedro respondeu: dos outros. Jesus então afirmou: logo
os filhos estão isentos. Jesus compreendia que ele não precisava pagar o imposto e nenhum tributo em Israel, pois ele era filho de Davi. E como descendente direto de Davi, estava isento de qualquer imposto, conforme nós podemos ler em 1 Samuel, capítulo 17, verso 25. Diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Estavam se referindo ao gigante Golias. Ele veio desafiar Israel. Agora preste atenção no que eles vão dizer, porque o rei Saul fez uma promessa para aquele que vencesse o gigante: o rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Jesus, filho de Davi, pertencia à linhagem de Davi. Portanto, ele sabia que ele, na verdade, não precisava pagar aquele imposto. Mas, com o fim de não provocar escândalo, conforme ele diz, aos cobradores do imposto do templo, Jesus pede a Pedro que pagasse a eles. Jesus não queria que dissessem que ele e seus discípulos eram indiferentes ao cuidado do templo, ou que eles estavam tentando dar um jeitinho de driblar os cobradores, ou qualquer outra coisa desse tipo. Jesus não queria que seu nome fosse manchado, nem os dos seus discípulos. Por isso providenciou o pagamento do imposto para Pedro também. Ser humano como Cristo provoca um profundo impacto na vida social daqueles que estão ao nosso redor. E essa experiência fez com que Pedro e os coletores de impostos testemunhassem que Jesus era um homem que se sujeitava às autoridades humanas. Sermos humanos como Cristo foi, é respeitarmos, nos sujeitarmos, sermos submissos às autoridades governamentais que estão sobre nós. Não podemos viver de forma irresponsável. Como agentes do reino de Deus, nós temos o dever de darmos o bom exemplo e desta forma tornar os valores e princípios do reino de Deus presentes em nosso mundo. Através de nossos testemunhos, o reino de Deus se torna concreto neste mundo. Quando nós somos honestos, quando nós cumprimos as leis, quando nós pagamos os nossos impostos, quando nós vivemos a verdade é revelada a este mundo. E Jesus nos ensina que devemos cumprir nossas obrigações humanas perante as autoridades, a fim de que não tenham do que nos acusar. E dessa forma, o nome de Deus seja honrado. Nós, entenda bem o que eu vou dizer, só estamos isentos de cumprir nossas obrigações perante o Estado, quando este estiver nos pedindo algo que seja contrário a uma ordem direta e clara de Deus. De outra forma, nós devemos nos sujeitar ao Estado para darmos bom testemunho. Ser humano como Cristo é experimentar o sobrenatural de Deus. Veja o que essa história nos mostra. Em Mateus, no verso 17 do capítulo que nós lemos, diz assim: mas, para não escandalizá-los,
vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, um stater. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Isso é extraordinário. Você já pensou em pagar o imposto, mandar alguém lá, vai lá no mar, pesca lá um peixe, você vai encontrar lá a moeda. Jesus manda Pedro ir pescar um peixe entre tantos peixes, no mar da Galileia. Manda ir pescar um peixe que tinha uma moeda em seu estômago, suficiente para pagar os impostos deles. Qual a possibilidade de Pedro jogar a vara, o anzol, pegar este peixe que estava com a moeda, entre tantos e milhares de peixes? Mas Pedro simplesmente pega a vara e vai, não fala nada, confiou plenamente na palavra de Jesus. O que aconteceu aqui é sobrenatural, é inexplicável, é uma possibilidade que eu diria inexistente, ultrapassa qualquer explicação racional. Pensa, qual seria a possibilidade de ter um peixe engasgado com uma moeda de 4 dracmas? Qual seria a possibilidade de Pedro pescar este peixe engasgado com essa moeda? E qual seria a possibilidade de Pedro pegar este peixe engasgado na primeira? O que eu aprendo com este texto é que ser humano como Cristo é viver a possibilidade de experimentar o sobrenatural de Deus. Como Jesus sabia que tinha um peixe, entre tantos peixes, engasgado com uma moeda que valia 4 dracmas? Como Jesus sabia que este peixe iria morder o anzol da vara de pescar de Pedro? Na primeira jogada já. Eu acredito que Jesus não sabia. Eu acredito que realmente Jesus não sabia. Contudo, Jesus estava inteiramente conectado com o Espírito de Deus. Que mesmo sendo Jesus 100% homem, ele era capaz de desfrutar da onisciência e onipotência de Deus sem ele fazer uso de seus atributos divinos. Porque a Bíblia nos ensina que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele era tão conectado com Deus, que ele sabia por meio de uma revelação do Espírito Santo a ele. E a Bíblia está repleta de textos onde o Espírito de Deus revelava aos seus profetas coisas que eles não poderiam saber como ser humano, uma vez que não eram oniscientes. Eu vou ler apenas junto com vocês, uma dessas revelações do Espírito Santo, que também acho fantástica. 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 12. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, se refere a Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel:
evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. O rei de Israel não caía nas armadilhas que o rei da Síria proporcionava, criava, porque o profeta recebia a revelação do Espírito Santo e levava a informação até o rei. Aí diz assim: isto enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele começou a achar que existia um traidor entre eles. Mas como, né? Todas as vezes ele sabe o que eu vou fazer. Alguém está nos traindo, pensou ele. Aí respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é traidor. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Jesus, o ser humano, ele podia não saber, mas o Espírito de Deus tudo lhe revelava, assim como revelou tudo a Eliseu. Este mesmo Espírito habita em você e deseja revelar a você coisas que ainda não conhece. Deseja te fazer compreender os mistérios revelados na pessoa de Cristo Jesus. E assim como ele revelou a Jesus que tinha um peixe com uma moeda no estômago, assim como ele revelou ao profeta Eliseu os pensamentos do rei da Síria, ele quer revelar a você os segredos que estão no coração do Pai a você. Ser humano é poder viver a possibilidade de experimentar o sobrenatural de Deus. O Espírito de Deus deseja realizar milagres através de você, deseja revelar mistérios que estão guardados para aqueles que têm intimidade com Deus, deseja construir em você o caráter de Deus e te tornar tão humano como Cristo foi e é. E eu quero dizer que ser humano como Cristo é descansar no cuidado do Pai. Uma coisa foi Jesus receber a revelação de que um peixe, entre tantos peixes, tinha em seu estômago a moeda que ele precisava para o pagamento do imposto. Outra coisa era este peixe único, entre tantos peixes, morder o anzol da vara de pescar de Pedro. Jesus sabia que agora que havia ordenado a Pedro ir até o mar e pescar este peixe, tudo que ele podia fazer agora, todo o seu trabalho, era descansar e confiar na onipotência do Pai. Jesus não vai com Pedro, né? E fica: Pedro, lança para a direita agora, Pedro para a esquerda. Não, Pedro, não é assim. Pedro vai lá, e ele sabia que o Pai estaria agindo agora. Ele confiou plenamente. Jesus permaneceu na casa, descansando, e certo de que Pedro voltaria com o peixe e com a moeda. De alguma forma, Deus fez com que aquele peixe mordesse exatamente a isca do anzol da vara de pescar de Pedro. Este texto, querido, nos ensina que Deus conhece todos os peixes. Todos os peixes que estão nas águas. Deus sabe o que o peixe engoliu e que cada peixe engoliu. Deus conhece cada um deles, com suas marcas, manchas.
E eu quero dizer para você que Deus te conhece muito mais do que você imagina. Deus sabia qual peixe precisava morder aquela isca. E Deus sabia como conduzir aquele peixe até aquele anzol com aquela isca. Deus sabia. Se Deus tem o controle de cada peixe, de todos os rios e mares que você pensar, você consegue imaginar a grandeza desse Deus? Se Ele sabe o que um peixe, entre milhares de peixes, comeu de diferente, imagina o que Ele sabe de você, que é muito mais precioso para Ele do que um peixe. Essa experiência, com certeza, impactou o psicológico de Pedro. Porque eu que não estava lá, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando como Jesus sabia que tinha um peixe com uma moeda de 4 dracmas no seu estômago, quem sabe engasgado, preso, não sei, na sua guerra que fala. Como Jesus sabia? Eu fiquei impressionado. Agora, você imagina Pedro, um pescador, que convive, né, todos os dias com isso. O que não passou na cabeça de Pedro? Pedro deve ter se perguntado como ele sabia que tinha uma moeda naquele peixe, como ele sabia que esse peixe ia morder o anzol na hora que eu joguei esse anzol. Como? Eu acredito que esta história ainda hoje provoca impactos em nossa psique, nossa alma, nossa mente, nosso conhecimento. Ela nos faz ganhar a consciência de que Deus conhece de fato quem sou, quem você é. Se Deus conseguia ver o que havia no interior daquele peixe, Ele vê o que há no teu interior. Ele vê. A onisciência de Deus revelada nessa pescaria nos faz perceber que nós somos seres humanos nus diante de Deus. Não existe a mínima possibilidade de nos escondermos de Deus. Não existe. Esse texto nos mostra isso. Mas também nos faz perceber que somos muito, mas muito amados por Ele, pois Ele nos sonda e nos conhece como ninguém conhece. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E Deus nos dá valor como ninguém nos dá. Você pode não ser valorizado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu patrão, pelo seu chefe, por seu empregado. Você pode não ser valorizado para o mercado de trabalho aí fora. Você pode não existir para as pessoas, mas para Deus você é um ser único. Assim como Ele sabia daquele peixinho entre milhares e milhares de peixes, Ele sabe quem é você e Ele te ama profundamente. Ele sabe, e preste atenção, Ele sabe o que você tem engolido a vida inteira. Ele sabe. Ele sabe. Deus sabe quantas vezes você foi insultado na vida, quantas vezes traído, abandonado. Deus sabe. Se você engoliu uma moeda, Ele sabe. Se você engoliu já sapos, Ele sabe. Ele sabe de tudo.
Ele sabe se você que é jovem e está vivendo a sua juventude, fazendo sexo fora do casamento, Ele sabe. Nada se esconde de Deus. E quem sabe, você pode estar se sentindo ferido, ou ferida, usada, culpada, porque acabou caindo neste pecado e se sente agora culpado. Eu quero dizer para você, Jesus sabe como arrancar a moeda da sua boca. Jesus sabe como arrancar o que você engoliu de mal durante toda a sua vida. Jesus sabe como arrancar cada sapo, né, que você engoliu na sua existência. Jesus sabe, porque Ele te conhece profundamente. Há momentos que na vida só nos resta confiar em Deus e confiar que o Pai está no controle. Precisamos nos entregar em fé a Ele, como fez Jesus. Ele deixou que o Pai tomasse conta e fisgasse o peixe através de Pedro. Eu quero dizer para você hoje, pode parecer meio estranho o que eu vou dizer, mas deixe o Pai te fisgar hoje. Deixe Ele tirar de dentro de você tudo o que você engoliu nesta vida que tem te matado, te causado dor na sua alma. Ele sabe, de repente aquela moeda estava ali sufocando aquele peixe. Ia levá-lo à morte. E talvez tantas coisas que você pode ter engolido durante a sua vida, Ele sabe quem é você, Ele sabe. Deixa Ele te fisgar. Se rende a Ele. Ele quer curar a sua alma. Ele quer arrancar de você aquilo que você engoliu na vida, que te faz mal. Ser humano como Jesus Cristo foi e é você se sujeitar às autoridades de nossa cidade, de nosso país. É viver de forma responsável perante a nossa sociedade. Não violenta, não preconceituosa, não homofóbica, não racista, não corrupta, não feminicida, não pedófila, mas viver de forma que vejam em você os valores e princípios do reino de Deus. Entretanto, algumas vezes você vai se sentir acuado, espremido, cobrado pela sociedade. Então permita que o Espírito de Deus te conduza ao sobrenatural. Deixe o Espírito Santo te revelar os caminhos que te libertarão. Deixe Ele te conduzir por sua onisciência e onipotência. Como ser humano, aprenda a descansar em Deus, como fez Jesus. Aprenda a confiar plenamente nos cuidados do Pai. Existem coisas que engolimos durante nossa vida que nos matam, nos ferem, mas quando entregues a Jesus, podem ser usadas para promover o bem e a cura da nossa alma e daqueles que nos cercam. Aquilo que matava o peixe, nas mãos de Jesus, se tornou uma bênção para ele e para Pedro. Jesus conhece a sua história. E talvez você esteja aqui todo quebrado nesta noite. Mas Ele conhece o seu potencial. Ele quer transformar o que está te matando em algo que resultará em bênção através da sua vida. Jesus tem o poder de pegar aquilo que é mal para nós e transformar em bem, em bem, em bem, em bênção para você. Não importa como está o seu coração, Jesus te ama. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Ele quer transformar todo o mal nessa noite de sua vida em bem. Quem sabe você entrou aqui hoje cheio de ódio por tudo que fizeram a você. Você já engoliu muito sapo, palavras de maldição, pessoas que pisaram em você por muito tempo. Mas eu quero dizer que Deus pode pegar todo esse ódio que há no seu coração e transformar tudo isso em amor. E você vai amar com mais força e intensidade do que já odiou.
Se você está aqui e essas palavras e tudo que você já engoliu te transformou numa pessoa que se vê como um miserável, uma fracassada, um fracassado, saiba que Jesus te vê como uma pessoa vencedora, valiosa. Se você, ao longo da sua vida, se tornou uma pessoa arrogante, Jesus pode transformar você numa pessoa humilde. Se você se tornou incrédulo, está aqui, não crê em nada, dá uma oportunidade hoje para Deus. Confia nele. E Ele vai te conduzir a experiências extraordinárias. Deixa Jesus te pescar hoje. Deixa Ele tirar o que está aí dentro de você, te matando, te ferindo. Eu quero apenas orar agora. Eu não vou pedir para que você venha aqui na frente hoje. Mas você que está aí, que entendeu essa palavra, eu queria que você falasse agora um pouco com Deus. Eu quero te dar 1 minuto para você falar com Deus. E falar: Deus, hoje eu quero ser pescado pelo Senhor. Tira tudo isso que engoli durante a minha vida, que tem me destruído, me consumido. Cada palavra dita de forma errada, que me magoaram, que me feriram. Aquilo que eu fiz que eu não queria ter feito e estou trazendo culpa sobre mim. Hoje também quero colocar diante do Senhor: arranca de mim esta culpa. Eu lanço no teu altar tudo isso. Recebeu perdão e graça de Deus nessa noite. Ore agora. Deus eterno, poderoso, estamos aqui diante do teu altar, da tua presença, confiantes, Deus, que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe nossa realidade, o Senhor sabe quem somos, de onde viemos, o Senhor sabe as manchas que temos em nosso corpo, o Senhor sabe o que pensamos, o que fazemos. O Senhor sabia daquele peixe entre tantos que tinha uma moeda no estômago, e o Senhor sabe de tantas moedas, de tantas coisas ruins que ao longo da vida muitos de nós engolimos. O Senhor conhece nossas dores, o Senhor conhece, Senhor, nossas fraquezas, o Senhor conhece os nossos pecados, o Senhor conhece aonde erramos, Senhor, o Senhor conhece tudo em nós. Nessa noite nós estamos querendo dizer para Ti, Senhor: arranca todo o mal que tem nos destruído, tudo que engolimos, cada palavra, tudo que guardamos em nossa memória, que tem feito mal a nós, nós pedimos a Ti nessa noite: arranca de nós, Senhor. Transforma em bênção o mal que veio sobre nós. Nos ajuda, Senhor, agora a vivermos uma vida cheia do Teu Espírito. Senhor, sabemos que o Teu perdão nos cura, e nós oramos, Senhor, para que se há ódio em nossos corações, o Senhor transforme em amor. Se há arrogância em nós, o Senhor transforma, Senhor, em humildade. Se há tristeza, transforme em alegria. Ó Deus eterno, nós queremos ser o
peixe fisgado por Ti, Senhor. Nós queremos ser o homem e a mulher segundo o Teu coração, ser humanos como Cristo foi, experimentar, Senhor, do Teu sobrenatural, da Tua graça, bondade, do Teu milagre em nossas vidas, em nossas casas. Estende Tuas mãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Libera a Tua cura. Libera, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, o bálsamo, curando a alma, curando, Senhor, a psique, curando as feridas do coração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.